Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje trazer mais uma palavra. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Nós vamos ler alguns versículos a partir daí. A palavra diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. E logo que eu leio essa passagem, me vem à mente duas coisas muito diferentes, né? A pergunta do ser humano e a proposta de Deus. Porque a pergunta do homem, ou da mulher, no caso aqui, era: onde nós devemos adorar? Onde? Onde nós vamos encontrar Deus? É neste monte? Ela perguntava. É lá em Jerusalém? É na Samaria? É em Cafarnaum? Aonde é que nós vamos encontrar Deus? Onde? E a proposta de Deus não é onde, é como adorar a Deus. Então, o que mostra isso, né? A religião, ela no sentido da frase, né, do radical da palavra que se diz religare, né? Religare significa religar, né? Ligar novamente o homem a Deus. Então, a religião, ela é uma tentativa de ligar o homem a Deus de alguma forma. Mas bem que eu disse, né? Uma tentativa. Então, religião, existem inúmeras. Existem várias formas que as pessoas buscam a Deus, né? Você conhece aí pelo menos uma meia dúzia de religiões que dizem estar buscando o contato do homem com Deus, ok? Então, às vezes, você pode perguntar, como essa mulher perguntou aqui para Jesus: onde eu vou encontrar Deus? Onde? Em que religião? Em que lugar? Em que templo? Em que momento eu vou encontrar a Deus? Será que é indo a uma igreja? Será que é indo a um determinado templo? Será que é num monte? Será que é através de consulta de espíritos? Será que é através de um ritual? Como? Como encontrar a Deus? Essa é a grande pergunta do ser humano. Né? E muitas vezes nós vemos que um ser humano acaba se desentendendo às vezes com outro ser humano, porque diz, não, a minha forma de adorar é a forma certa. Não, é a minha forma que é certa. Ou até mesmo dentro das igrejas, não, a minha igreja é boa, a sua tem esse defeito. Ah, não, a minha é que tá certa, a sua tem esse problema, né? Enquanto os homens ficam nessa pergunta, onde? Deus fica olhando lá de cima e fica procurando os verdadeiros adoradores, né? Porque ele quer saber como as pessoas o estão adorando, como as pessoas o estão buscando. Então, qual é o caminho para que nós possamos encontrar Deus? Então, eu vou ler para vocês, em João mesmo, no livro de João mesmo, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala uma coisa. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, porque Tomé, deixa eu ler um antes para você entender. Tomé tinha perguntado assim para Deus, né? Disse-lhe Tomé, no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante, né? Então, Jesus se coloca como esse caminho. Esse como. Como chegar a Deus? É através de Jesus. Não é através da religião católica, ou a religião evangélica, ou a religião umbandista, ou a religião espírita, ou a religião... Não é a religião. É a pessoa de Jesus. Jesus é o caminho. Ele é o próprio Deus que veio em carne
O Espírito de Deus entrou no homem, a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, está lá em João capítulo 1, como eu preguei ontem, né? Então, o verbo virou gente e habitou entre nós. O próprio Deus, a palavra que criou todas as coisas, né, entrou no ventre de Maria, no ser humano, se tornou um ser humano como nós. Então, o corpo era de um ser humano, mas o espírito era de Deus. Então, ele veio para nos ensinar, para nos resgatar de volta à sua presença e fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinhos, que era vencer o mal. Quando Adão aceitou, né, conhecer o bem e o mal, quando ele tomou do fruto daquela árvore, quando ele desejou conhecer o bem e o mal, ele conheceu o mal, né? Deus permitiu que ele fizesse aquilo que ele desejou, que foi conhecer também o outro lado, o mal. Então, quando ele conheceu o bem e o mal, ele percebeu que o mal não era legal, né? Ele falou que agora, como voltar de novo à presença de Deus? Porque no momento em que o homem decidiu conhecer o mal, Deus teve que se afastar. Porque Deus é a perfeição, Deus é o amor, não pode haver mal em Deus. Então, onde existia o mal, Deus não estava, né? O mal era a ausência de Deus. E o homem ficou separado de Deus. E aí, durante muito tempo, ele ficou colhendo os frutos daquela escolha que ele teve. Então, hoje você pode, como eu falei ontem, né, na pregação, onde eu fui, às vezes você pode pensar assim, nossa, por que tem tanto mal no mundo? Por que Deus permite injustiça? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus, né? Não foi Deus, foi o homem que escolheu. Nós estamos vivendo a consequência da nossa escolha. O que a gente planta, a gente colhe. Você não vai plantar milho para colher abacaxi, né? Então, se você planta milho, você vai colher milho, né? Então, se o ser humano teve essa escolha, ele colheu os frutos dessa escolha. Então, o mal está aí. Como sair dessa situação? Como voltar de novo à presença de Deus? Como ter Deus de novo consigo? Eliminando o mal da sua vida. Mas a gente não consegue sozinho eliminar o mal, porque mesmo que a gente não queira, a gente acaba errando em algum ponto. E a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então alguém precisava fazer isso pela gente, porque a gente não ia conseguir sozinho. Então Deus se transformou num ser humano e veio aqui na Terra e fez isso por nós. Ele viveu aqui sem erro, sem pecado, ele escolheu o bem. Então aquela escolha de Adão de conhecer o bem e o mal foi anulada quando Jesus viveu aqui e só conheceu o bem. Então, assim como a maldição veio sobre todos os seres humanos, a partir da escolha de Adão, também a bênção veio sobre todos os seres humanos a partir da escolha de Jesus. Basta que você coloque Jesus como teu representante, né? Eu aceito o que Jesus fez por mim. É só isso que ele pede, que você aceite esse presente que ele está te dando, né? Então, Jesus é o caminho, porque através do que ele fez por nós, de se colocar no nosso lugar, né? De morrer ali no local onde nós deveríamos morrer, né? De ir até o inferno, lutar, vencer a morte, vencer Satanás. Era a gente que devia ter ido para lá, mas ele foi no nosso lugar. Então, esse caminho, né, através do que Jesus fez por nós e dos ensinamentos dele, é que nós vamos chegar a Deus. Então, não é religião, não é placa de igreja. Então, não fiquem brigando entre si, né? Aqui na Bíblia diz que teve uma época que uns falavam assim, eu sou de Paulo, né, do apóstolo Paulo, eu sou do grupo de Apolo. E aí, Deus não queria isso, né? Paulo até chamou atenção, vocês não têm que ficar discutindo se eu sou daqui, se eu sou dali. Todos estão como um corpo de Cristo, para que nós consigamos atingir a perfeição como raça humana. Porque existe código moral, como eu disse outro dia, né? Mais perfeito do que os ensinamentos de Jesus? Um ser humano vai ser um ser humano pleno, realizado, se ele agir como Jesus sugere. Então, Jesus é tudo para nós. Ele é a nossa salvação, né? Da perda eterna do nosso espírito. Né? Nós ganhamos a vida eterna, estamos de novo de volta à ligação com o Pai através de Jesus. Ele nos ensina como sermos seres humanos melhores. Né? Então Jesus, ele é um estilo de vida, você tem que viver da forma como Jesus nos ensina, para que você possa ser um ser humano realizado e completo. Existem outras formas de viver. Existe o livre-arbítrio, como existiu lá para Adão. Você pode chegar para Jesus e falar assim, não, eu não quero esse fruto que você está me dando.
Eu não quero conhecer apenas o bem, eu quero continuar no meu conhecimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. Você pode tomar essa decisão. Como eu falei, cada decisão tem uma consequência e você vai sofrer as consequências dessa decisão. Porque Deus não quer que nós soframos. E Ele fez isso porque Ele sabe, se nós decidirmos estar com Ele, Ele vai nos proteger, Ele vai nos ajudar e nós não vamos sofrer. Mas se nós não decidirmos por Deus, se a gente quiser continuar na nossa própria ignorância humana, né, no nosso próprio conhecimento maravilhoso humano, né, como se fôssemos autossuficientes, então se a gente quiser continuar, infelizmente, Ele vai ter que permitir que a gente continue para que a gente colha daquilo que a gente escolheu para nós, né? Então, Jesus é uma proposta de vida, de salvação. Então, parem de ficar achando que eu tenho a razão completa. Não, ninguém tem a razão completa. Quem tem a razão é Deus, né? E Deus vem através de um ser humano, Jesus Cristo, para nos ensinar o caminho. Bem, queridos? E no versículo 7, né, desse mesmo capítulo 14, diz assim, quer ver? Se vós, Jesus falando, né? Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O próprio Jesus se declara igual a Deus, né? Então ele fala, se vocês tivessem me conhecido, se vocês realmente soubessem quem eu sou, vocês iam ver o Pai. Porque agora vocês estão vendo o Pai aqui, né? Então ele era o próprio Espírito de Deus, ele mesmo se declarando, né, como Deus ali. Em João 4, vamos continuar lá naquele texto que a gente começou, né? João 4, 23, diz assim, Jesus fala assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, significa que existiam falsos adoradores, né? Não existiam só a classe de adoradores, existiam os verdadeiros adoradores. Então, existem os verdadeiros e os falsos. E eu vou ler para vocês uma passagem que dá até medo, né? Quer ver? Ó, abra lá em Mateus, no capítulo 7, depois a gente volta para esse versículo aqui, tá bom? Mateus 7, 21, diz assim, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, qual é aquele dia? O dia do juízo final. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Jesus Cristo, que susto, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja, aqui essas pessoas que estavam falando com Deus, supostamente nessa conversa lá no céu, seriam as pessoas que profetizavam, que expulsavam demônios e que faziam muitos milagres. Olha só. Eles faziam no nome de Jesus tudo isso. Então você pensa assim, é uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa que profetiza, que expulsa demônio, que faz milagre. Nossa, esse cara aí deve ter lugar garantido no céu. E olha a surpresa quando Jesus vira para a pessoa e fala assim, nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque não era um verdadeiro adorador. Porque não adorava Deus em espírito e em verdade. Porque não fazia as coisas verdadeiramente e espiritualmente. Fazia por aparência, fazia por poder, fazia por orgulho próprio, fazia para parecer mais espiritual que os outros. Jesus, Deus, sonda os nossos corações. Ele não vê externamente como o homem vê, como diz a palavra. Ele olha internamente. Então, como que você está fazendo as coisas para Deus? Como que você fala de Deus? Como que você canta, louva? Muitos louvam a Deus, né? Tem grupos de louvor, né? Com vozes magníficas. Mas vamos olhar bem o que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo cantores, artistas ou estamos sendo adoradores? Né? Então, existe uma grande diferença, um abismo entre as duas coisas. Nós temos que nos sondar. Para que a gente não ouça isso um dia
Deus nos livre de ouvir isso de Jesus, nunca vos conheci, né? Não, que a gente ouça aquela outra frase, vinde benditos do meu Pai, né? Aí sim. Né? Então nós temos que ser verdadeiros adoradores e não falsos adoradores. Não pessoas que até acham que estão adorando, mas não estão adorando coisa nenhuma. Que nem se fala, né? Oração não passa do teto. Bate no teto e volta, né? Então, que nós possamos tomar esse cuidado. Então, nós já aprendemos que não é onde adorar a Deus, certo? Não é através de nenhuma religião, não é através de nenhum nome ou placa de igreja, mas é através da pessoa de Jesus Cristo. E ele você vai encontrar aonde? Na palavra de Deus. Ele é revelado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ele é um ser que dividiu a nossa história humana entre antes dele e depois dele. Nenhum homem na Terra, por mais famoso que tenha sido, né, conseguiu este feito de dividir, né, a história. Ele foi muito impactante. Ele foi uma pessoa muito especial ali naquela época. As pessoas perceberam que algo mudou. Era antes dele e depois dele. Né? Então, agora nós já falamos sobre o onde, nós vamos falar sobre o como. Então, como adorar a Deus para que sejamos verdadeiros adoradores, né? Então, aqui, em João capítulo 4, diz assim, que os verdadeiros adoradores, no versículo 24, João 4, 24, diz assim, Deus é Espírito. Deus não é uma coisa, Deus não é uma força, Deus não é um objeto, né? Deus não é uma força da natureza, Deus não é o sol, a lua, Deus não é isso. Deus é um Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você já viu que cada versículo da Bíblia dá para a gente falar muita coisa sobre ele? Você fala, nossa, mas um versículo de poucas palavras? Pois é, quanto ensinamento, quanta sabedoria e quanta riqueza tem em apenas um versículo da Bíblia. Então, aqui, quando Jesus fala que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, o que significa isso, né? Em espírito, ou seja, a nossa adoração ela não vai ser visível, ela vai ser espiritual, ela está numa outra dimensão, ela não está na dimensão física. Você pode até sentir no seu corpo, né? A gente se sente emocionado quando a gente percebe a presença de Deus, né? Então a gente treme, a gente sente, né, uma palpitação, sente um calor, cada um tem uma reação. Ou às vezes você pode não sentir nada naquele momento, mas você percebe que Deus está ali. Então não necessariamente você precisa sentir alguma coisa. Você tem que crer e saber que Deus está ali com você. Então a adoração, ela é espiritual. Não tem nada físico que mostre essa adoração. E em espírito significa também que você não precisa de nada material para ter contato com Deus. Então, por exemplo, você não precisa de um santinho, você não precisa de um crucifixo, você não precisa de uma galinha, você não precisa de coisas, né, de sal grosso, você não precisa de manifestações, né, em locais, você não precisa de nada disso para adorar a Deus. A adoração é assim, como Jesus ensinou. Vai, fecha a porta do seu quarto, fica lá em silêncio e busca a Deus. Então, assim, só de você fechar os teus olhos ou de você ficar ali concentrado e você estar no seu espírito assim desejoso da presença de Deus, Deus virá ao teu encontro. Ele já está ali, né? Mas ele virá se manifestar a você, né? Espiritualmente, no seu espírito. Aprenda a desenvolver esta faculdade que você tem com o seu espírito. Tá? Nós não somos só corpo e alma, nós temos espírito que se conecta com as coisas sobrenaturais. Então, nós necessitamos desenvolver essa conexão espiritual com Deus. Então, é em espírito. Então, não fique mais preocupado que você precisa ter um objetozinho da sorte. Ai, se eu esquecer o meu pé de coelho, né? Se eu não achar um trevo de 4 folhas, né? Ou então, às vezes, ao contrário, né? Superstições. As pessoas acham que se viu um gato preto, né? Coitadinho do gato preto. Passar na rua, atravessar a rua, pronto, já é um sinal de azar. Sabe? Para com essas coisas, para. Deus é acima de tudo isso. Então você não precisa de nada, você não precisa de uma medalhinha da sorte, você não precisa ter objetos, santinhos, folhetos, você não precisa de nada disso.
Aliás, Deus até condena na Bíblia, né? Quando a gente se prostra diante de esculturas, viu? Tome cuidado com isso. Você vai ler lá em Êxodo 20, que Deus não quer que façamos imagem de escultura representando nada nos céus, né? Mas isso aí é para uma outra conversa. Mas, então veja, a adoração é espiritual, é de dentro. E em verdade, o que significa em verdade? Em verdade, em primeiro lugar, significa em sinceridade, né? Que nós estejamos sinceros realmente ali buscando a Deus, não para mostrar para ninguém, não para levantar as mãos e ficar lá, olha como eu sou espiritual. Não, 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 não. Fica sozinho, você busca lá a Deus. Ou então, se você estiver num grupo, ali fecha os seus olhos e fala ali com Deus, não importa quem está do seu lado. Em verdade. Que não seja baseado em ilusões, em ensinamentos humanos, em filosofias de homens. Né? Tem gente que fala, eu encontrei a iluminação, e vai um grupo lá, uma massa seguindo aquele ali, né? Não, eu que encontrei aqui através de um anjo que me apareceu, ou através de um sonho que eu tive, eu descobri que o caminho para Deus é assim, aí a pessoa vai seguindo aquele homem. Não siga homens, siga Deus. Né? Se você quer seguir algum homem, segue o homem que Deus foi, que é Jesus. Né? Então a ilusão é uma mentira. Né? Você estar buscando no caminho errado é uma mentira. Então você não está buscando a Deus em verdade. Né? Então buscar em espírito e também em verdade. E o que é a verdade? Quem é a verdade que falou que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, é a palavra de Deus. Né? Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Então busque na palavra, busque na Bíblia os ensinamentos de Deus para você. É assim que você vai encontrar ele. Né? Deus deixou uma carta, um mapa do tesouro dizendo onde você vai encontrá-lo. Né? Aí você pega o mapa, pica em 1000 pedaços e fala, agora eu quero encontrar Deus. Não, né? Você vai pegar o mapa e vai seguir até você encontrar Deus, não é assim? O tesouro que nós temos, que é Deus? Pois é, este mapa se chama Bíblia. A Bíblia é o mapa do tesouro, né? Nós vamos encontrar Deus através dessa palavra. E qual é o ensinamento, então? Nós já aprendemos que não é onde que nós devemos adorar a Deus, que é como. E nós já aprendemos como é, em espírito e em verdade, certo? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, qual é o ensinamento de Jesus Cristo para que a gente possa entender, né? Para que nós possamos saber como chegar a Deus, né? A Bíblia fala tudo sobre Jesus, desde o Velho Testamento até o final, até o Apocalipse, está falando sobre Jesus. Sabia disso? Mas Jesus não nasceu só lá a partir de Mateus, Marcos. Só que o Velho Testamento, antes de Jesus, as histórias aqui antes de Jesus, todas apontavam para o nascimento do Messias, que é Jesus. E depois que ele nasceu, apontou como foi ele aqui na Terra, através dos evangelhos, e o que aconteceu depois. E o que irá acontecer em Apocalipse, que nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Nós vamos falar sobre o final dos tempos, tem muita gente me procurando e querendo saber sobre o que o Apocalipse fala, se o coronavírus faz parte do fim do mundo, né? Então nós vamos falar sobre o Apocalipse na próxima semana. Mas enfim, qual é o ensinamento então dessa pessoa que é o caminho que vai nos ligar a Deus? Eu quero que você abra em João, no capítulo 15, versículo 12. Vamos lá, João 15. O 12 diz assim, Jesus falando: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que coisa difícil seguir Jesus, né? Olha o mandamento de Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele não está pedindo para você fazer nenhum ritual, ele não está pedindo uma listinha de coisas que você tem que completar para poder ir para o céu, ele não está pedindo para você fazer nenhum sacrifício, ir de joelhos daqui até não sei aonde. Deus não está pedindo nada disso. O mandamento dele é que vos ameis uns aos outros, mas não é amar de boca, é como ele nos amou. Ele deu a vida por nós. Que nós possamos ter esse amor fraterno, olhar para as pessoas com misericórdia, com compreensão. E no versículo 17 ele fala de novo, ó, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Este é o grande mandamento, a grande lição desse ser que nos liga ao Pai, que é Jesus Cristo. O próprio Pai que veio aqui em forma humana para que nós entendêssemos o caminho para conseguir chegar ao que Deus quer. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, às vezes, nós podemos não entender direito Deus.
Mas nós não temos que entender, nós temos que acreditar, crer, confiar nele. Então Jesus veio para que a gente possa entender um pouquinho melhor quem é Deus. E Jesus, para terminar aqui, ele não é nenhuma religião. Ele é o próprio Deus em carne. Então, que você possa encontrar Deus através da busca de Jesus Cristo. Amém, queridos? E eu queria cantar uma música que fala sobre adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Ela é uma música já antiga, né? E alguns já conhecem. Eu queria que você agora não ficasse olhando para mim tocar, tá? Não fique olhando a minha performance, né? Mas que você possa fechar os teus olhos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Fecha os teus olhos agora, enquanto eu canto aqui, e busque a Deus. Tente ter assim uma experiência com Deus agora nesse momento. Se você estiver sozinho, tá? Que você possa tentar conectar agora, né, espiritualmente com Deus. Se você estiver em algum local que tem outras pessoas, feche os teus olhos, tá? Ou então fique concentrado na presença de Deus aí. E eu vou tentar cantar essa música aqui para nós. Vamos lá. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, queridos? O amor é o grande ensinamento. Sem amor, de nada valeria. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você. Senhor, abençoa todos que me ouvem nessa tarde. Que o Senhor esteja abençoando cada família, Senhor, cada lar em que entrou esta palavra. Que o Senhor visite o coração das pessoas, ó Pai. Nos transforma cada dia conforme a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja nos levando à tua presença de uma forma sobrenatural, que nós possamos realmente sentir que o Senhor está ao nosso lado, que nós tenhamos um contato íntimo contigo e não superficial, que sejamos verdadeiros adoradores, que o Senhor se alegre com a nossa vida e que nós possamos estar sempre na tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Amo vocês. A semana que vem nós vamos estar aqui. Toda quarta-feira vocês sabem que eu deixo uma palavra. Visite os meus canais, tá? O YouTube, o Instagram, o Facebook. E se você quiser falar comigo, pedir oração, conversar, deixe lá a sua mensagem,
Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Então, a próxima semana, olha lá, Apocalipse, hein? Avisem seus amigos, mostre o link, tá? Fale do meu canal no YouTube, Andréa Kovac, e que eles possam também estar visitando o canal e que nós possamos estudar sobre isso, tá? Que é um tema muito interessante, muitos estão curiosos, né? Muitos não sabem a respeito do que fala a Bíblia sobre o final dos tempos e nós vamos falar, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.